Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, verso 3 e 4. O autor aos Hebreus descreve o Cristo como sendo o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, o que a todas as coisas sustenta pela palavra do seu poder. Ao analisarmos os que os profetas falaram sobre o Cristo que viria, chegaremos às mesmas conclusões, isto é, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, o que a todas as coisas sustenta pela palavra do seu poder, ou seja, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Para fundamentar tal afirmação, iniciamos com o testemunho do profeta Isaías. Esse profeta é visto como mais messiânico, isto é, traz o maior testemunho no que se refere à quantidade de profecias sobre o Messias nos seus escritos inspirados. Ao descrever seu nascimento, Isaías declara: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, verso 6. O Messias será Deus Forte. Entretanto, fazendo cair por terra a ideia de que Jesus é um Deus e não o próprio Jeová, Deus falará pelo mesmo profeta que não há nem irá surgir outro Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías, capítulo 43, verso 10. Portanto, a manifestação do Deus Forte só pode ser a manifestação do próprio Jeová. Semelhantemente, o profeta Malaquias se refere ao Messias de forma a fazer dele o próprio Deus ao dizer: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, verso 2. O profeta Isaías se refere ao Cristo como Pai da eternidade, e o profeta Miqueias declara que ele, o Messias, origina-se desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, ele é Deus. Quando Isaías profetiza sobre João, o Batista, é dito que ele, João, prepararia o caminho para o próprio Deus. O texto declara: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os outeiros e montes. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 40, do verso 3 ao verso 5. Sabemos que João Batista reconheceu a Jesus como aquele ao qual ele foi levantado para preparar o caminho. O profeta Isaías profetizou tanto o ministério de João Batista, quanto a quem ele estava preparando o caminho. Isaías declara: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E para que não fique dúvida alguma quanto a isso, atentemos para o que o profeta Malaquias fala sobre o mesmo evento. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 1. Outra forma de constatarmos que Jesus só pode ser Deus é por meio das obras realizadas por ele, obras que são exclusivas de Deus. Por exemplo, é afirmado que Deus tem domínio sobre o mar. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Salmos, capítulo 89, verso 9. Sobre Jesus é afirmado: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Marcos capítulo 4, verso 39. Deus suporta nossas cargas. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmos capítulo 69, verso 19. E o próprio Jesus afirma: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, verso 28. O salmista afirma que a Deus pertence a tarefa de perdoar pecados. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmos, capítulo 103, verso 2 e 3. Os judeus reagem da seguinte forma, após Jesus afirmar que os pecados daquele homem estavam perdoados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos, capítulo 2, versos 6 e 7. No livro de Jó, consta sobre Deus: só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Jó, capítulo 9, verso 8. O evangelista Mateus registra sobre o Cristo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Mateus, capítulo 14, verso 25. As Escrituras evidenciam o senhorio de Deus sobre os espíritos malignos. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. O evangelista Marcos registrou no seu evangelho que Jesus exercia essa autoridade. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Marcos capítulo 3, verso 11 e 12. Novamente Marcos diz: implorava Jesus com instância que não os mandasse sair daquela região. Marcos capítulo 5, verso 10. Há também a evidência de alguns homens judeus declararem ser Jesus o próprio Deus. O apóstolo João registrou essa resposta a Tomé, a Jesus. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, verso 28. O mesmo João, em sua epístola, escreve: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro.
e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. Pedro dá o seguinte testemunho sobre Jesus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Por fim, o apóstolo Paulo, dirigindo-se a Tito, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Também há a posição de alguns historiadores. Estes, ao falarem sobre o Cristo, ou afirmaram claramente ser ele o próprio Deus, como é o caso de Eusébio de Cesareia, ou que era adorado e efetuava sinais que evidenciaram que ele era mais do que um simples homem. Flávio Joséfo declara: neste mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Já Eusébio de Cesareia afirma o seguinte sobre Cristo: pois quem, senão o Pai, compreende plenamente aquela luz que existia antes do mundo, aquela sabedoria intelectual e substancial e aquela palavra viva que no princípio estava com o Pai, antes de toda a criação e de qualquer produção visível ou invisível, a primeira e única geração de Deus, o príncipe e líder da hoste celestial, espiritual e imortal, o anjo do grande conselho, o agente para executar a vontade secreta do Pai, o Criador de todas as coisas com o Pai, a segunda causa do universo após o Pai, o verdadeiro e único Filho do Pai, e o Senhor e Deus e Rei de todas as coisas, aquele que recebe o poder e o domínio junto com a própria divindade, e o poder e a honra do Pai. Por fim, o historiador Will Durant mostra que Jesus era adorado em sua obra. Entre os judeus romanos, adoradores de Jeová, existiam alguns, mal distintos do resto, que adoravam o Filho desse Deus, encarnado e ressurreto. Todos concordam que só Deus é o autor da vida, como diz Neemias. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias, capítulo 9, verso 6. E sendo o autor da vida, ele não foi criado. Da mesma forma, aquele que tem as origens nos tempos eternos, como Deus, é o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Atos, capítulo 3, verso 15. O mundo reclama da falta de amor, mas,
Quando Deus, que é amor, veio ao mundo, o crucificaram. Mas ele fez isso para pagar o preço pelos nossos pecados. Portanto, se arrependa e entregue o destino de sua alma ao Deus Jesus Cristo, nosso Senhor.